Boa noite. O texto que vou ler aqui está no livro de Salmos, capítulo 34, que diz: Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor, o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anunciem comigo a sua grandeza. Louvemos juntos o Senhor. Eu pedi ajuda do Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei e o Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Esses últimos 6 meses de pandemia foram dias difíceis para toda a humanidade. Ali no início de tudo, foi um momento de muito transtorno psicológico na mente de cada uma pessoa. Pois, na realidade, essa geração não tinha passado ainda depois da Segunda Guerra Mundial, ninguém tinha passado ainda uma situação tão crítica, numa dimensão tão terrível como essa pandemia. E isso trouxe muita incerteza. Ali, ainda hoje, né, não só no início, mas no início ali principalmente, a gente ficava imaginando se quem atravessaria até o fim de tudo isso, quem chegará ao fim de tudo isso e lá na frente terá isso como uma experiência, como algo para contar para as outras gerações. Muitas incertezas. Em particular do Brasil, principalmente para nós cristãos, a igreja brasileira não tinha ainda passado por uma prova tão grande, assim como tem passado em outras circunstâncias os cristãos, por exemplo, no Oriente Médio, que tem sofrido uma perseguição tremenda, os países comunistas, e esses cristãos, eles passam uma prova diária muito grande, vivem em condições de louvar a Deus de uma forma escondida, de uma forma muito cruel, são regimes muito cruéis e totalitários contra os cristãos. A igreja brasileira tem uma certa comodidade e, por um lado, é bom, mas tem seu perigo, porque termina deixando-nos acomodados, porque o crente, ele produz quando ele está sob pressão. Não que a gente vá pedir que venham provas para nós, mas nós temos que pedir que Deus nos prepare, nos dê um coração dele, o coração de Cristo, para suportarmos as aflições, porque é natural que elas venham. Então, nós nunca tínhamos passado aqui no Brasil uma situação como essa, numa dimensão como essa. E esse Deus foi o refúgio para muita gente, está sendo refúgio para muita gente. A palavra de Deus, tanto no contexto do Antigo e do Novo Testamento, a gente quando lê, pedindo revelação espiritual, discernimento, a gente vê o propósito de Deus, desde antes mesmo da fundação do mundo, a gente vai percebendo o que está acontecendo com a humanidade, por que muitas coisas vêm acontecendo, não somente agora, mas em outras épocas anteriores. E a gente vê que existe o propósito de Deus antes de Deus fazer o mundo, e existe e
o foi que aconteceu que esse homem desencaixou desse propósito e trouxe essas consequências que são males por cima de males que a gente vem testemunhando no decorrer de toda a história. E louvo a Deus porque ali no início da pandemia eu disse: Senhor, se eu atravessar, se eu me permitir que eu atravesse essa situação, eu abrirei mais a minha boca para falar dos teus feitos, eu terei mais coragem de falar sobre Jesus, sobre o seu propósito, serei mais firme com o propósito de Deus e peço graça para não ser covarde. Senhor, não me deixe ser covarde, porque eu vejo que isso está acontecendo, é uma prova muito grande para a igreja, muito grande mesmo. Nós não podemos passar por uma situação que estamos passando e sermos covardes e continuarmos com um cristianismo de quatro paredes em nossas casas. Não podemos, nós temos que tiro por mim mesmo, e sou muito tímido em falar do evangelho, em viver esse evangelho, em expressar esse evangelho para as pessoas. E o que Cristo está querendo trazer é que nós temos que ter coragem. A igreja, desde o início, ela é perseguida. A palavra de Deus, ela traz perseguição porque ela confronta o homem natural. O homem natural, fruto do pecado, ele é narcisista, ele tem desejo próprio. Cada homem individual tem o seu desejo, tem o seu formato interno de conceber a visão de mundo. E o que causa egoísmo é justamente isso, porque cada pessoa ela tem seu propósito interior de vida, a sua visão de como quer conseguir a vida, a batalha do dia a dia. E Deus tem um propósito para todos os homens, um único propósito. E isso confronta o homem. Então eu quero agradecer a Deus por estar atravessando a situação, e até o momento o Senhor tem sido muito generoso com a minha pessoa, com a minha família, com irmãos valorosos que nós temos. E para a gente entender a Deus, a gente tem que buscá-lo dia a dia, a gente tem que se aproximar e tem que testemunhar. Deus tem um propósito e Ele quer falar com a comunidade. Ele está querendo que Ele quer que o homem abra os ouvidos para as coisas de Deus, abra sua mente para as coisas de Deus, porque a mente de Deus ela é totalmente diferente da mente humana. Então quero aqui agradecer a Deus e pedir força para testemunhar, para falar dos seus feitos, e não ser a mesma pessoa antes de uma pandemia dessa, e ser ao contrário, mais firme no Senhor, corajoso, disposto a pagar o preço de ser um pregador do evangelho e de viver esse evangelho, porque é o mais importante, é a vivência. A vivência traz perseguição também, porque nós vamos ter um padrão, vamos querer apresentar um padrão que a humanidade rejeita, que é o padrão de Cristo, tanto na nossa vida no trabalho, na vida pessoal, nossa família, na comunidade. Nós temos um padrão que é o padrão de Cristo, e isso vai confrontar os valores sociais que sempre vão mudando no decorrer do tempo, os valores humanistas seculares. Então, boa noite e que Deus abençoe a cada um que ouvir e ver esse vídeo. Obrigado.